Boa noite, meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. É muito bom mais uma vez estar com vocês aqui para juntos celebrarmos ao Senhor e ouvirmos a sua palavra. Hoje de manhã nós tivemos um momento tão especial, às 10 horas da manhã, com a Santa Ceia, aqui no estacionamento da igreja. Foi um momento muito edificante, muito especial para todos nós. Nós vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, queremos tributar toda a honra, glória e louvor ao Deus triuno, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Queremos agradecer por Tua presença em nossas vidas, por aquilo, Senhor Deus, que a Tua boa mão tem nos dado. Louvamos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem realizado tantas obras maravilhosas em nossas vidas, em todos os sentidos. Obrigado pela salvação em Jesus, obrigado pela Bíblia, obrigado, Senhor Deus, pela família. Agradecemos a Ti pela existência da igreja, pela comunhão, pela fraternidade. Em tudo, Senhor Deus, bendizemos ao Teu nome, ao Senhor, único Deus, soberano. Tributamos toda a honra e toda a glória. Amém. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 50, versículo 4. Nós vamos ler essa passagem tão maravilhosa e tão poderosa para nossas vidas.
Diz assim Isaías 50, versículo 4: O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. Isaías capítulo 50, versículo 4. O profeta Isaías é um profeta que fala bastante sobre a pessoa de Jesus e sobre a obra de Jesus. O profeta Isaías é um grande profeta do Antigo Testamento que traz palavras e mensagens tão poderosas para a vida do povo de Deus e para a instrução do povo de Deus. Deus aqui nesse texto, ele dá língua instruída. E ele dá língua instruída como o Senhor soberano. Observe que o texto fala aí, tem versão que traz o Senhor Deus e tem versão que traz soberano Senhor. A tradução melhor aqui seria soberano Senhor. Então, o soberano Senhor, ele dá palavras para que as pessoas falem de um modo erudito e de um modo a vir a confortar aqueles que estão cansados. Língua erudita diz respeito a uma pessoa que fala francamente a partir de uma relação com o soberano Senhor. Ele só consegue falar de um modo que venha a trazer conforto para aqueles que ouvem, se ele traz essa palavra a partir do Senhor, de uma relação com o Senhor, de uma intimidade com Deus. E é muito importante a gente observar que Deus no passado já fez isso, né? Ele fez isso com Moisés. O Senhor deu língua erudita a Moisés. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Observe aqui, é o texto que fala do chamado de Moisés. Deus chama Moisés para uma missão e ele diz: Senhor, eu não sei falar, eu não sou uma pessoa boa de falar, não sei comunicar direito, mas aí Deus fala assim: eu serei com a tua boca e eu vou dizer para você o que você tem que falar. E aí é muito interessante nós observarmos o que o Novo Testamento diz sobre Moisés. Atos 7:22 diz o seguinte: Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Veja, o homem que disse a Deus ali no início que não era capaz, que não sabia falar. Deus, operando na vida dele, tornou um homem poderoso em palavras e poderoso também em obras. Isso então, meus amados irmãos e irmãs, nos ensina que a palavra erudita vem de Deus. A palavra que é concedida para trazer conforto, para confortar e para fortalecer o cansado ou fraco, vem de Deus. Deus é aquele que instrui o seu servo para que ele tenha condições então de fortalecer o cansado. Deus também deu língua erudita a Davi. Diz, segundo Samuel 23:2, o Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. Segundo Samuel 23:2. Observe então que quando nós vamos olhar a vida de Davi, nós vamos perceber que Davi foi um homem da fala, foi um músico, foi um guerreiro, mas também foi um homem da fala. Ele escreveu vários poemas de louvores a Deus e Davi também é colocado na Escritura como sendo um profeta. Ele fala as palavras de Deus.
A palavra de Deus está então na língua, na boca de Davi, para que ele pronuncie, para que ele fale a palavra de Deus e assim traga uma mensagem de paz, de esperança e de consolo. O texto de Provérbios dá para nós aqui instruções importantes sobre esse assunto. Diz assim: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Observe então que a palavra, ela tem o poder de curar. Às vezes nós diminuímos o valor da palavra e às vezes diminuímos o valor da oração, né? Às vezes as pessoas não têm tanta confiança no poder da oração ou no poder da palavra e de algum modo nos inclinamos a diminuir o valor e o poder da palavra ou da oração. Mas a palavra, ela tem um grande poder. A palavra traz cura. Provérbios diz isso, de modo que uma palavra dita na hora certa pode trazer consolo para quem está enfraquecido, pode fortalecer o cansado, pode renovar a esperança, pode fortalecer aqueles que estão com a sua fé abalada. A palavra tem esse poder. Ainda em Provérbios 25:11, a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Provérbios 25:11. Ao ler esse texto, o que veio à minha cabeça assim, de modo imediato foi uma melancia. Porque veja, diz o texto aí, a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro. Já pensou uma melancia toda de ouro, assim, bem grandona? Que coisa boa, né? Então veja, Provérbios então compara uma palavra proferida no tempo certo a algo valioso, algo precioso. E meus amados irmãos e irmãs, isso é verdade, né? Imagine na sua história quantas vezes você recebeu uma palavra assim no tempo certo. E aquela palavra trouxe vida, trouxe ânimo, trouxe força para você. Renovou a sua força, renovou a sua esperança. A palavra no tempo certo. Eu me lembro aqui de uma ocasião em que eu não estava muito bem de saúde, e aí eu fui fazer alguns exames, e fiz alguns exames, e no dia eu fui buscar o resultado. E eu estava um pouco preocupado com aquilo, e o pastor Luiz César olhou para mim e falou assim: Ubiraci, vai dar tudo certo. Aquela palavra do pastor Luiz César me fortaleceu. Ela trouxe assim um vigor, uma força interior. Que coisa maravilhosa! É a palavra proferida no tempo certo. Ela traz conforto e ela traz força para nós. Eclesiastes diz que a pessoa sábia saberá o tempo e o modo, quando e como falar. Veja que coisa tão preciosa. Como falar e quando falar. Ele sabe o tempo e sabe o modo. E muitas pessoas precisam ouvir palavras de esperança, palavras de paz, palavras que tragam conforto, palavras que renovem o nosso ser, palavras que tragam um novo ânimo para a nossa alma. A palavra dita no tempo certo, a palavra dita numa ocasião oportuna. O homem sábio, a mulher sábia, saberá o tempo e o modo, quando e como falar. Porque tem algumas ocasiões que não convém falar, Tem algumas ocasiões que convém você fazer outras ações. Hoje, com essa pandemia, não pode abraçar, né? Mas há situações em que você simplesmente dá um abraço na pessoa que sofre. Não é o momento de falar. O momento de falar é um outro momento, como por exemplo, no momento de luto. Você simplesmente dá ali o seu abraço, né? E está com a pessoa, presente com a pessoa. Para fortalecer ao cansado, diz o texto, Isaías 50, verso 4. Então,
O que é que o texto diz aqui para nós? Que o Senhor dá língua erudita, instrui a pessoa para fortalecer o cansado. O cansado aqui é o mesmo que exausto, fatigado e fraco. É aquela pessoa que está numa situação de exaustão, de cansaço. E aí a palavra vem para exatamente fortalecer a pessoa que está nessa condição. As pessoas estão exaustas nesses dias de pandemia, não é? Muitas pessoas estão exaustas, estão cansadas de ficar em casa, cansadas dos políticos incompetentes, falsos, corruptos e aproveitadores, porque tem muitos que se aproveitam aí, estão cansados aí de notícias falsas, as fake news, cansados de jornalistas sombrios que falam com segundas intenções, cansados de muitas coisas. Mas veja, a palavra de Deus, ela nos fortalece. A palavra de Deus nos revigora. Mesmo que nós estejamos cansados com tantas coisas, nós estamos cansados, por exemplo, de humor negro, né? Onde as pessoas fazem humor com pessoas desempregadas, fazem humor com pessoas em situação de pobreza. Isso não pode ser aceitável por nós, isso é algo intolerável. Não se pode tolerar isso e nós, com isso, nós nos cansamos, ficamos aborrecidos com isso. Nós rejeitamos e reprovamos tamanha estupidez desses humoristas que brincam com coisas tão sérias que são o emprego ou o desemprego, a fome, a pobreza, nessa situação tão dramática que o nosso país vive. Observe que o texto diz que o Senhor deu língua erudita para fortalecer o cansado, para que a pessoa saiba o que dizer ao cansado. Saiba o que dizer. Então veja, a palavra recebida aqui é a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, né, falando da própria palavra de Deus, que a palavra de Deus é viva, ela é luz, ela é perfeita, ela nos transforma, ela renova, ela é vida e ela é a verdade. De modo que, o que dizer ao cansado? Nós dizemos a palavra de Deus. É somente a palavra de Deus que pode, de fato, trazer consolo, trazer ânimo e fortalecer as pessoas que estão nesse estado de exaustão e de cansaço. Observe que o texto diz que Deus desperta a pessoa todas as manhãs. Ele me desperta todas as manhãs. Deus desperta o seu servo com novas ideias, com palavras e com insights. Despertar aqui é abrir os olhos para ver e ver bem. E ver bem não é ver tudo, mas ver o que muitos não veem. E para ver bem é necessário usar os óculos das Escrituras. Nós precisamos usar óculos, né? E todos nós, num dado momento, nós vamos precisar usar óculos. Eu já cheguei nessa condição. A Bíblia são os óculos que nós olhamos a realidade. É por meio da Escritura que nós lemos o mundo, é por meio da Escritura que nós lemos as pessoas, lemos as situações, as circunstâncias, tudo o que acontece, toda a realidade, ela tem que ser lida por meio dos óculos das Escrituras, porque é somente as Escrituras que podem nos assegurar o caminho certo. É somente as Escrituras que dizem para nós o que é certo e o que é errado. Aquilo que é verdadeiro e aquilo que não é verdadeiro. A única maneira segura de não sermos enganados, meus amados irmãos e irmãs, é olhar a realidade a partir das Escrituras. Veja, há sempre aí, hoje, uma palavra que está muito em voga, é a palavra ideologia, né? Ideologia para lá, ideologia para cá. Veja, há tantas ideologias e há tantas vozes no mundo. A única maneira segura de nós não sermos enganados por vozes e por ideologias,
por falas, por filosofias, é somente a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser, então, a única voz que nós ouvimos. A única voz que nós ouvimos para não sermos enganados. Lembrem-se das palavras de Deus ali para Jesus. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. A ele ouvi. É a Jesus. Jesus tem que ser ouvido por nós sempre, em toda situação e em qualquer circunstância. Em todo momento. Em momento em que envolve problemas com a saúde, com a economia, problemas familiares, conjugais, problemas diversos. Todo tipo de problema que nós enfrentamos, devemos sempre ler e agir a partir da Escritura, ouvindo aquilo que Jesus nos diz e nos ensina. O texto ainda diz: desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Ouvir no Antigo Testamento é sinônimo de obedecer. Neste sentido, o servo do Senhor fala somente o que ouve e nada mais. Ele não excede as verdades das Escrituras. Ele fala o que a Escritura afirma e cala onde a Escritura se cala. Isaías 50, verso 4, se refere a quem? Quem recebe língua instruída para fortalecer ao cansado aqui? De quem o texto fala? A quem o texto, então, se refere? Há, então, a interpretação de que está se referindo aqui a Israel, de que essa pessoa que recebe as palavras de Deus, ouve as palavras de Deus para fortalecer o cansado, seria o próprio Israel. Outros entendem que é o próprio profeta Isaías. No entanto, se nós observarmos Isaías 50, versículo 10, Isaías 42, versos de 1 a 9, 52, o capítulo 52 e o capítulo 53, vai falar sobre o servo sofredor. O servo sofredor. De modo que Isaías 50, versículo 4, é uma referência ao servo sofredor. O servo sofredor é aquele que ouve as palavras de Deus e comunica as palavras de Deus. E é aquele que sofre e que padece em prol de seu povo. E quem que é esse servo sofredor de Isaías? Esse servo sofredor de Isaías é Jesus Cristo. É interessante que ontem eu estou lendo Isaías com a minha família, e ontem nós lemos Isaías 52 e Isaías 53. E eu perguntei, olha, de quem o texto fala? Imediatamente as meninas disseram, isso aqui é Jesus. É Jesus. Isaías 52 e 53 se refere a Jesus. É o servo sofredor que se entregou e que se deu por nós, para morrer em nosso lugar. E o Novo Testamento apresenta de modo claro Jesus como servo. Lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8, diz o seguinte: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Assumiu a forma de servo. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Observe então que a pessoa de Isaías 50, versículo 4, ouve, e ouvir, como eu disse, tem um sentido de obedecer. E observe então aqui que Filipenses 2 diz que Jesus é servo e é obediente. Então, Jesus aqui é o servo sofredor, é o servo obediente, e o Novo Testamento aponta para isso. Quando nós olhamos então as passagens dos evangelhos, nós vamos verificar que Jesus confortou e fortaleceu os seus discípulos. Fortaleceu ao povo e a todos que ouviram suas palavras eruditas da parte de Deus, foram consolados e foram confortados. De modo que essa pessoa aqui de Isaías 50, versículo 4, é Jesus. E aí o que é maravilhoso é que Jesus, ele próprio,
deu a tarefa aos seus discípulos para continuarem essa obra, a obra de fortalecer o cansado. E aí a gente pode ver Colossenses 3,16, que diz o seguinte: ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Então veja, essa tarefa de fortalecer o cansado pertence a Jesus. Mas ele continua agindo hoje por meio da igreja, por meio dos discípulos. E aí a ordem é que a igreja do Senhor tenha uma postura de aconselhamento mútuo, de falar as palavras de Deus uns para os outros, para desse modo um e o outro ser fortalecido e ser abençoado com a palavra de Deus. O texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, segue nessa mesma linha, quando diz: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Então você tem aqui, advertir, confortar, auxiliar e ser paciente. A ideia de que essas atitudes vão promover que aqueles que estão desanimados sejam confortados, aqueles que estão fracos sejam fortalecidos, sejam auxiliados e tenham a sua fé, portanto, renovada e fortalecida no Senhor. Que coisa boa aqui! Nós recebemos então a palavra de Deus para fortalecer aquele que está cansado. Eu quero então, meus amados irmãos, concluir e trazer algumas aplicações para nós. Então, o que nós podemos apreender desse texto? É que o servo do Senhor é a pessoa que fortalece o cansado. Há muitas pessoas cansadas, precisando ouvir uma palavra de conforto e uma palavra que venha fortalecer a fé e renovar a esperança. Jesus é o servo do Senhor e Jesus fortalece o cansado. A sua obra é também de fortalecer aqueles que estão cansados, estão desanimados, estão enfraquecidos. E Jesus deu essa responsabilidade para mim e para você. Eu e você podemos fortalecer o cansado com a palavra de Deus. Há poder nas palavras e nós precisamos acreditar nisso. A palavra de Deus é vida e traz vida para quem ouve. De modo que a palavra que eu e você devemos usar para fortalecer o cansado são as palavras de Deus, ou é a palavra de Deus. Não é a minha opinião, não é o que eu acho, não é assim as minhas elaborações sobre a vida, não. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é erudita, a palavra de Deus, ela é cheia de sabedoria e ela é poderosa. É com a palavra de Deus que nós vamos poder ajudar aquele e aquela que está cansada. Todos os irmãos e irmãs, aqui nesta semana, você faça 5 ligações. Ligue aí para 5 pessoas da igreja, da sua família. E ligue mesmo, ao invés de passar uma mensagem, você faça uma ligação e ligue para orar com a pessoa, para conversar, para fortalecer, para ouvir, para ver como que os nossos irmãos estão, se estão bem, se estão enfrentando alguma situação mais adversa dentro dessa pandemia e desse modo podermos então fazer o que Isaías 50, versículo 4 diz. Eu ouço a palavra de Deus, o Senhor me instrui, eu recebo a palavra de Deus para que deste modo eu tenha condições de fortalecer aquele que está cansado. Veja, nós com uma ligação nós podemos ajudar uma pessoa. Com uma ligação nós podemos então renovar a fé e fortalecer a esperança daqueles que estão cansados, estão sobrecarregados com muitas situações
e com o peso que essa pandemia tem trazido para todos nós. Eu encorajo você a que faça isso. Faça 5 ligações nesta semana para os irmãos da metropolitana, das congregações também, para que deste modo nós criemos assim uma onda de conforto e de fortalecimento dos nossos irmãos e de nossas irmãs. Que Deus assim nos abençoe no nome precioso de Jesus. Eu quero orar com você e impetrar a bênção, e logo em seguida então o Alex vai cantar uma música. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, nós agradecemos a Ti. Obrigado, Senhor, por Tua bondade e misericórdia sobre nossas vidas. Pai, nós pedimos a Ti que no nome de Jesus o Senhor nos dê graça e o Senhor abra os nossos ouvidos para ouvirmos o Senhor. E deste modo nós termos as palavras do Senhor para fortalecer o cansado. Ajuda-nos, Senhor Deus, a fazermos isso e a fortalecer aqueles que estão desanimados e revigorar a fé daqueles que estão abatidos. Nós oramos assim no nome de Jesus. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com você, hoje e sempre. Amém. Vamos cantar ao Senhor. Uma música bem nova, né, pastor?